Salve, salve galera, professor Walter na área com mais um WC Responde. WC Responde de hoje tratando sobre gerenciamento de horas de estudo mensais, tá? Esse tema foi escolhido por vocês lá no canal, né, do Patreon, lá no Telegram. Se você não conhece aí, visita uma das minhas redes sociais que você vai ver, tá? E eu coloco as enquetes lá para que você sempre vote. O tema votado de agora foi justamente isso, gerenciamento de horas mensais, tá? A gente vai utilizar para tanto mais uma aba do HBC Calculator Tabajara, que é uma das ferramentas que eu utilizo para minha orientação. Eu peço com que os alunos construam isso comigo, eles constroem comigo justamente para que eles entendam, tá? Senão eles não vão entender. Mas mesmo assim eles têm dificuldades, né? E aí eu acabo entrando pelo do Google Docs, a gente se compartilha, eu entro, corrijo uma fórmula, vejo o que está errado, dou dicas, né? Comento, etc. Beleza? Então a gente vai tratar hoje dessa aba aqui, tá? Que é a aba de acompanhamento mensal, beleza? Então vamos lá, ó. Matéria ou disciplina, né? Então tá aqui todas as disciplinas. Walter, mas eu já vi essas disciplinas. Você viu sim, né? No WC Responde, onde a gente calcula os percentuais a ser distribuídos pelas disciplinas, que vão gerar, só adiantando, dando spoiler, esse percentual prévio. Isso foi puxado de lá, tá? Então aqui, ó, teria mais ou menos essa aqui, ó. Tá aqui. Não vamos delongar. Número de questões, peso, ponto, o seu fator, que é a proficiência, e eu calculo os ajustados. Isso aqui, pessoal, é migrado para a planilha e vai ser o meu planejado, meu prévio. Tá aqui, ó. Essa distribuição aqui, prévia, é a que eu tenho que, teoricamente, obedecer para ter uma distribuição mensal legal. Veja que nesse momento eu não estou nem me preocupando com o número de horas que você consegue estudar, mas com a distribuição dessas horas. Então, se você estiver estudando muitas horas, né, mas estudando de forma errada, talvez seja pior do que você estar estudando poucas horas, mas com a distribuição certa, tá? Então, a gente vai tentar obedecer essa distribuição aqui. E aqui estão as matérias lá. Então aqui em cima eu coloquei ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, junto com os dias, ó, 9 de fevereiro, 10 de fevereiro, 11 de fevereiro. Volta porque que não começou no dia primeiro? Provavelmente porque eu estava voltando, né, de alguma folga, né? Eu tirei alguma semana, ou porque o edital saiu. O edital não tem hora para sair, sai no dia da semana. E aí eu fiz, mas o ideal é que você comece do dia primeiro ao dia 31, mas tem essas ocorrências, tá? Eu coloquei isso aqui em amarelinho só para você saber que sábado e domingo são dias diferentes, tá? E aí, pessoal, aqui eu tenho o H total, que é o que eu vou calcular por matéria. Então aqui, ó, eu estudei, por exemplo, aqui, ó, eu posso anotar aqui, ó, estudei na segunda-feira, né, dia 9 de fevereiro, 30 minutos, tá? E aqui também eu estudei 30 minutos, totalizando uma hora aqui embaixo. Né? Estudei 30 minutos de quê, Valdo? Estudei 30 minutos de discursiva básica. Aqui na segunda-feira estudei 30 minutos de quê, Valdo? Estudei administração. Aqui eu estudei 30 minutos de quê, Walter? Estudei 30 minutos, por exemplo, de língua inglesa. Ou eu posso também ter estudado, sei lá, mais uma hora aqui, por exemplo, de sistemas operacionais. Não, aqui tá, deixa eu botar aqui embaixo, uma hora de sistemas operacionais, tá? E totalizando uma hora e 30 minutos aqui embaixo. E assim por diante. É muito parecido com aqueles controles financeiros, né? Onde tudo que você gasta, você vai lá na planilha. E assim como no controle financeiro, pessoal, não é ideal você fazer e já anotar, senão você vai perder muito tempo, vai ficar desgastado dizendo que você está perdendo muito tempo. O problema não é esse, né? O problema não é esse. O problema é que você pode pegar, anotar isso num papel, né? E usar, por exemplo, aquela dica que eu dei no WC Responde, que trata, né, da parte de qualidade dos tempos. Alimentar essa planilha não é estudo, ele é apoio ao estudo, por exemplo, ele é zona laranja. Né? Então a gente tem lá a zona verde, zona amarela e laranja. Não entendi, Walter, o que é isso? Vai lá no WC Responde qualidade dos tempos. Essa atividade de alimentação da planilha, ou de construção, ou de melhoramento da planilha, é típica atividade laranja. Ela suporta, ela é muito importante para o seu estudo, mas ela não é estudo, portanto, vai para a zona laranja. Você vai fazer de noite, você vai fazer no horário onde você esteja com menos concentração, tá? Beleza? Para não desperdiçar a parte de maior concentração. E aí ele vai totalizando aqui, ó. Veja que à medida que ele vai totalizando, ele vai mudando esses percentuais. Que são os percentuais o quê? Reais. Então aqui eu tenho um percentual real, percentual previsto. Percentual previsto trouxe lá da planilha de distribuição, né, de percentuais entre as disciplinas. Eu expliquei lá
né, que isso pode variar ao longo dos meses. Eu não acho legal fazer mês a mês, tá? Eu acho legal fazer a cada 3 meses, por exemplo, né? Essa mudança, né? Por quê? Porque pode ter havido uma diferença de proficiência, tá? Só voltando aqui. Então, aqui, por exemplo, 5, eu estava com dificuldade em discursiva básica, mas eu fui estudando, tem uma orientação do Walter, mando a, a discursiva para lá, aí o Walter foi me dando uns toques, agora eu estou mandando bem. Então, isso aqui, de repente, de 5 passa para 4, pessoal. E mudam-se os percentuais e vem para cá, né? E aí mudou-se, tá? É, tem uma, eu citei lá, não vou me delongar muito, depois a gente trata sobre isso. Tem uma forma também de aferir isso que é com os simulados. Eu vou pegando as notas dos simulados, né? Anulado, certo, errado, e vou calculando aqui a minha proficiência, né? E aí eu tenho de novo uma forma de calcular os percentuais. Isso aqui é outro papo. Por enquanto a gente vai utilizar a fórmula mais básica, que é o que? Eu chutar, né? Eu dar uma nota, uma autoavaliação. Não vamos usar o termo chutar, não. Uma autoavaliação. Tá? Eu acho que eu estou mais ou menos, eu acho que eu estou. Depois você afere por meio de simulados. Isso aqui é tema daquele WC Responde lá. Aqui, o que você tem a fazer é ver que tem um planejamento prévio, que eu tirei de lá, e um planejamento e uma execução real. O que a gente tem que fazer? Essa coluna tem que ser o mais próximo dessa. Por quê? Porque aí de tudo que eu estudei, não importa quanto ainda, vai ser muito parecido com o que eu desenhei como ideal, tá? E aí o meu rendimento é muito maior. Aqui eu coloquei uma colunazinha, né, de suporte. Eu posso colocar quantas colunas eu quiser, tá? Isso aqui é só um esqueleto. Dizendo quanto é que falta. Ó, aqui falta 22 minutos para eu estudar de discursiva básica, para eu chegar perto, né, da distribuição ideal. Aqui falta 4 e assim por diante. Beleza, galera? Show, né? Aqui embaixo, pessoal, é que eu vou me preocupar. Ó. Aqui tem algumas métricas que eu coloquei. Você pode colocar quantas métricas quiser, tá, pessoal? Uma das coisas que eu coloquei era a resolução de exercícios, tá? Resolução de exercícios cuidado com essa parte aqui, ó. Então aqui eu estudei 1 hora, né? Só que aqui embaixo eu coloco, ó, dessa 1 hora, sei lá, 30 minutos foram de exercício, tá? Por que isso é importante, pessoal? Porque tem uma teoria dos grandes mestres, né, eu aprendi com eles, que à medida que você vai adquirindo mais proficiência, o percentual de resolução de exercício, aí inclui, né, resolução de exercício lato sensu, tá? Não é aquele simulado, né, concentrado que eu estou falando. Resolução de exercício lato sensu. Vale lista de questão, vale livro de resolução de exercício, mas você vai exercitar a questão, tá? Vale banco de questões online, vale tudo aqui. Então, assim, um percentual muito bom que você tem que manter aí é de 20 a 30 para começar, tá? Mas à medida que você vai adquirindo proficiência, isso inverte, tá? Na realidade, você vai ter, eu já cheguei até 80%, né, de resolução de exercícios. Por quê? Não adiantava mais estudar disciplina, tá? Eu tinha que focar só na resolução, já estava muito safo. No começo, inverte, vai ser 20 a 30%, aqui já está dando 20% de resolução de exercício. Cuidado com esse cálculo, tá? Primeiro eu calculo tudo, depois disso aqui é que eu calculo que foi exercício. Então, eu estudei 1 hora, né, nesse dia, no dia 9 de fevereiro. E dessa 1 hora, 30 foi exercício, tá? Beleza? Ah, Walter, mas eu queria saber por matéria. Cara, dá para fazer, né? Pode ficar tão complexo quanto você queira, tá? Outra coisa que eu faço aqui, e aqui que vem a questão, que é a média diária. Então, uma coisa da média diária é a seguinte, pessoal. Vamos supor que eu estipulei, né? Aqui eu estipulei a minha meta diária 3 horas, tá? Que era o que eu conseguia fazer à noite. Era uma meta desafiadora para mim, mas ela era alcançável, né? Mas ela era desafiadora. Eu não fazia isso aqui com tranquilidade, não. Eu tinha que dar um esforçado. Mas ela era real, ela não era absurda, né? Porque se você colocar uma meta muito alta, você pode, dependendo de como você reage, fazer uma fábrica de frustração. Você nunca alcança aquela meta e você acha que está ruim. Então tem dias que você vai alcançar, tem dias que você vai superar, tem dias que você vai ficar aquém. Então essa meta que você supera, fica e aquém, é a meta boa, né? E o que ela te diz? É o seguinte, pessoal. Tem dias que eu vou chegar cedo do trabalho, vou ter mais tempo. Então eu em vez de eu cumprir a meta e fazer outra coisa, eu posso dar um gásinho a mais, tá? Se der certo. E aí eu ganho saldo, né? No dia que eu
tive algum problema, eu não fico desesperado, porque eu tinha saldo, ou pelo menos fico devendo para pagar depois. E eu sei quanto que eu estou devendo. Então, não fiquem preocupados, por exemplo, se você num dia não cumpriu a meta, vai ficar desesperado, não cumpre, etc. Né? O problema é a tendência. Né? Obviamente, se você passar 2 semanas sem cumprir a meta, você tem que reavaliar essa meta, tá? Ou reavaliar a sua rotina. Tá? Mas não pode ficar com a meta que causa frustração. A meta tem que ser um motivo de desafio barra bônus, tá? Beleza? Então, se eu tô com eu superei essa semana inteira, quem sabe eu não tiro a sexta-feira, né, para sair, para ir no cinema, porque eu cumpri a minha meta. Tem que ser nesse nível aqui. E aqui eu colocava uma falta. Cara, tá faltando estudar aqui, por exemplo, 329 dias, né? Porque tinham se passado 114. Esse número aí, né, pode ser calculado de forma automática, né? Eu pego a data base, né, subtraio da data de calendário e gera esse número aí de forma automática, né? Quando eu passei para minha esposa, ela tinha automatizado várias coisas, mas aí depende de você. Beleza? Então, cuidado com essa meta aqui, ó. É a meta diária que você afere e aqui, né, é a média diária, né? Ou seja, a média está chegando perto da meta, está ultrapassando, etc. A média normalmente vai ficar abaixo da meta, mas todos os dias, né, você tem que tentar compensar isso daí. Com isso, pessoal, você ganha um negócio chamado flexibilidade, tá? Quer dizer o quê? Já dei um exemplo, né? Você não precisa cumprir a meta todos os dias, você pode superar num dia para folgar no outro, beleza? É igual o TAF da Polícia Federal. Outra coisa, pessoal, é o seguinte: como você precisa colocar essa coluna igual a essa, então você, por exemplo, no teu gabarito, né, de ciclo que eu dei lá no WC Responde Ciclo de Estudos, você vai lá e estuda lá. Então, imagina que eu coloquei lá dizendo que eu ia estudar português, né? Cuidado, tem que obedecer à qualidade dos tempos. Não sei o que é qualidade dos tempos, volta lá no WC Responde qualidade dos tempos, né? Aquilo que exige mais atenção, que você tem mais dificuldade, né? Zona verde, né? O que é menos dificuldade, zona amarela. Mas dentro da zona verde, por exemplo, ainda assim eu posso trocar de matéria. Então vamos supor que eu tivesse colocado português na segunda-feira de manhã, segundo meu planejamento. Eu posso não estudar português, pessoal. Não preciso ficar desesperado. Não estou na vibe, não estou legal, né? Agora o que vai acontecer é o seguinte: essa planilha vai registrar o débito. O débito não desaparece, ela registra, é como se fosse uma conta corrente, ela registra. Você sabe que está devendo, então não tem problema de você trocar o português desde que você transfira e não apague. Com isso, né, você é obrigado a compensar. E a planilha te deixa sempre no prumo. Tá? Ela não deixa você desviar, por exemplo, para ficar estudando só o que você quer. Ela te olha, você está devendo, você está devendo, você está devendo. Eu vou mostrar já já uma visualização que deixe isso bem claro, tá? Então você pode estudar matéria, você pode trocar, você ganha flexibilidade, tanto nos horários do cumprimento do horário, quanto no cumprimento de matérias. Você registrando, anotando tudo no caderninho e à noite passando para a planilha, ela vai te orientar. E aí, mais uma coisa, né? Eu vou dar duas visualizações aqui, mas aí para isso eu vou usar outra planilhazinha. Primeira delas é essa aqui, pessoal. Veja que eu tenho o previsto e o real. Lembra aqui, ó, que é previsto e o real? Aqui tem o previsto e o real e todas as matérias aqui embaixo. Isso aqui vai virar um joguinho, pessoal, né? Um joguinho. Qual é o joguinho? O que é o joguinho? Que o real fique sempre perto do previsto. Então, em vez de eu olhar para essa planilha, né, que eu já vi a visualização para a gente não é amigável, aqui eu consigo uma visualização amigável. É um joguinho. Essas barrinhas têm que ficar sempre equalizadas, uma do tamanho da outra. Tá? Se uma barrinha estiver crescendo demais, por exemplo, como essa aqui, engenharia de software, quer dizer que eu estou estudando muito engenharia de software, eu tenho que parar, porque eu só devia estudar esse pouquinho aqui. E onde é que deveria ter esse estudo todo, distribuído pelas outras matérias que eu estou abandonando? Então, pessoal, é muito rápido, muito objetivo você verificar que você está descambando, tá? Por meio da visualização gráfica. Né? Então você gera uma visualização gráfica, é fácil construir no Google Docs, tá? E aí você vê.
Quando as barrinhas estão todas equalizadinhas, quer dizer que a sua distribuição está ótima e a gente pode passar para um próximo passo. Qual seria o próximo passo, Walter? A gente cavar para de repente conseguir mais horas, mas eu já estou estudando certo. As barrinhas já estão equalizadas. Walter, é fácil equalizar todas as barrinhas? Não, pessoal. É quase que um equilíbrio de prato, tá? Você pega um prato aqui, bota um prato ali, o prato ali está caindo, você vai lá e assim por diante. Mas você ganha flexibilidade. Você pode estar modificando os dias que você vai estudar sem precisar ficar amarrado ao semanal. Você só precisa estar amarrado ao saldo, tá? Outra coisa que eu queria mostrar, por exemplo, é que você pode fazer uma planilha resumo. Tá? Veja aqui, ó, planilha maio, junho, julho. Que é a planilha resumo? Aquela planilha que eu mostrei para vocês, essa planilha aqui é a do mês, tá? No caso aqui, mês de fevereiro. Mas veja que eu vou fazer isso no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, por exemplo. Vamos lá, janeiro, fevereiro, março, que é o primeiro corta, né? O primeiro trimestre. Então eu posso fazer aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, por exemplo. Faço o cálculo, essa aqui estão sem os percentuais, eu faço o cálculo e depois eu venho no resumo. Aí no resumo, ó, eu tenho o previsto e o real. Tá vendo aqui, ó, previsto e real? E aí eu gero o meu gráficozinho. Tá? Então, ao longo dos meses, né, pelo menos durante 3 meses, você faz essa aferição com aquele previsto não modificado. Passados 3 meses, você pode fazer uma reavaliação, né, dos percentuais, tá? Você pode fazer uma reavaliação dos percentuais. Vamos pegar aqui de novo onde é que estão os percentuais, ó. Faz uma reavaliação dos percentuais, principalmente levando em consideração os simulados que você fez. Por que você insiste tanto em simulado? Vai lá na parte de ciclo, lá de estudo, você responde, você vai entender. E aí você, cara, esses percentuais não deveriam ser mais esses, né, com base nos meus simulados, porque o meu nível de proficiência mudou. Então, para o próximo trimestre, eu vou mudar essa proficiência. Óbvio que quando você está estudando a médio prazo, isso é melhor, porque você tem em 3 meses, né? A prova só vai ser ano que vem, então eu tenho aí 5 trimestres para estudar, eu consigo fazer isso. Quando eu estou, né? Quando eu estou na véspera da prova, eu faço isso aqui corrido. 60 dias aqui corridos, percentuais são esses, eu não modifico e taca ali pau, tá, pessoal? Óbvio que se você já tiver a planilha estruturada, né, você continua fazendo o que você já vinha fazer. Mas sai agora a gente coloca aqui. Pessoal, essa planilha, ele tem esse formato porque foi o formato que eu desenvolvi, estudando William Douglas, Alexandre Meirelles, etc. Né? Muitos dos grandes monstros aí que passaram, depois outros passaram depois de mim, e eu fui adaptando coisas. Mas isso não te amarra. Você, Walter, aqui uma métrica, mais uma métrica, pode colocar. Né? Eu só avalio se aquela métrica, né, ela tem pertinência, vamos dizer assim. O custo-benefício dela, ele é válido. Tá? E aí a gente vai discutindo e às vezes eu aprendo com os alunos. Tá? Isso eu tenho passado, né, para todos os alunos, né, esse tipo de métrica. Óbvio, alguns não vão querer fazer, vão querer usar a sua própria planilha. Se a sua própria planilha eu detectar durante a orientação que ela supre a minha planilha, eu uso a sua, não tem problema. Agora, se ela tiver lacunas de informação, por exemplo, quanto que eu estou estudando de português? Não sei, temos problemas, né? Eu preciso saber se eu não estou descambando para uma matéria ou para outra. Mas se a sua planilha, né, ela resolver isso, para mim tá bom, usa a tua, né? Mas eu preciso de determinadas respostas para a gente ir alimentando a orientação e a gente poder fazer esse tipo de bate-bola, tá? Pessoal, última analogia. Pessoal, imagina você dirigir um carro, eu já vi um carro assim, né? Dirigir um carro que não tem, por exemplo, o velocímetro, não tem o odômetro de gasolina, não tem o nível de aquecimento. Cara, você fica tenso, você não sabe, né? Se o carro vai parar, se o motor não vai fundir, se não vai faltar gasolina, se eu consigo chegar naquele ponto ou não. O ser humano precisa de dashboards, tá, pessoal? Então, e o dashboard, ele fica perto, bem na frente do motorista, né? Não adianta o medidor de temperatura, ele não está lá no motor não, pessoal, ele está na cara do motorista, tá? O velocímetro não está lá no pneu não, tá, pessoal? Ele está na cara do motorista. Por quê? Porque o motorista tem que ter aquilo tudo na hora para poder tomar decisões. Se eu não tenho esses dados, né? Hoje eu trabalho na parte estratégica, inclusive no meu trabalho, quando eu não tenho os dados, eu fico perdido, eu fico ansioso, eu posso ficar ansioso achando que eu estou ruim quando eu estou bom, e posso também ter uma arrogância achando que eu estou bom quando eu estou ruim. Eu posso estar bom numa matéria,
Mas aí, porque eu estou bom nessa matéria e eu já tenho uma predisposição para ser arrogante, eu vou achar que eu estou bom em tudo e me estrepo. E às vezes eu estou muito bom já, mas como eu não consigo medir, eu sou uma pessoa ansiosa, eu acho que eu estou ruim. E eu acho que eu estou sempre ruim. E o pior, quando chega na hora da prova, você sabe tudo, mas o emocional te derruba. Por isso que a gente tem que fazer esse tipo de acompanhamento, tá, pessoal? Vale a pena anotar. Não é esse trabalho todo. O trabalho todo que a gente acha que vai dar é porque o nosso cérebro automaticamente não quer ver esse tipo de dado, porque esse dado vai gerar dor. Então eu crio outra desculpa, né, dizendo o seguinte: olha, é muito burocrático. Eu já mostrei para vocês que não, basta anotar no caderninho. Mas o seu cérebro vai atuar dessa forma para que você não enxergue aquilo que está acontecendo de fato, tá? Beleza? Pessoal, o vídeo já ficou grande. Hoje é o que eu tenho para passar para vocês, tá? Sobre isso. Óbvio que durante a orientação isso é bem mais explicado. Algum erro que aconteça na planilha, eu entro lá, né, na sua planilha, conserto junto com você. Não se iludam, eu não faço essa planilha para o aluno, tá? Eu ajudo ele a construir, ele é que constrói, ele dá a visão dele, ele faz as cores que ele quiser para ele se apropriar. Tá? Se ele não se apropriar, eu dar uma planilha para ele, ele vai abandonar. Mas na orientação eu sou muito mais criterioso. Aqui é um vídeo, né? É para que vocês, né, que estão recebendo aí de forma livre, consigam, né? Também sair do outro lado, né? Compromisso aí também que ajudar todo mundo, tá? Mas obviamente para aqueles que são colaboradores do Patreon, a gente chega mais junto, né? Dedica um pouco a mais, tá? Por enquanto é só. WC Responde hoje fica por aqui, tá? Um abraço e até a próxima.